Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Psi Descomplica. Eu sou Lucélia e para nós é sempre uma satisfação poder tê-los aqui, preparando sempre o melhor conteúdo para vocês. Mas antes de iniciarmos a nossa temática da noite, vamos começar a seguir as nossas plataformas, aqueles que ainda não nos seguem, e por favor encaminhar também esse vídeo que você está assistindo, que eu tenho certeza que o tema de hoje é excepcional para todas as gerações, tá? @TV Promessa Viva, estamos no TikTok, no Instagram, no Facebook e você, tenho certeza, encontrará os melhores conteúdos, não só desse podcast, mas como outros, tanto para os jovens, para os empreendedores, quanto para aqueles que buscam uma palavra de alento e conforto para as nossas aflições emocionais, tá? E o podcast É Psi Descomplica, ele foi pensado e criado justamente para que nós estivéssemos conversando sobre dilemas da vida adulta, juvenil, né? E nesse caso específico, no dia de hoje, eu quero trazer uma temática para o público da terceira idade. Sim, eles precisam ter voz, eles precisam ter espaço. Afinal, nós somos um país, nós somos um mundo que está envelhecendo, né? Enquanto psicóloga e trabalhadora do sistema de assistência social, nós temos uma campanha muito importante nesse mês de junho, que é o Junho Violeta. Nesse mês, nós trabalhamos com os idosos, né, a ideia sobre a conscientização, né? Nós trabalhamos sobre a conscientização dos direitos da pessoa idosa, né? Dentro da assistência social, só uma breve explanação para vocês, nós temos níveis: proteção básica, proteção mediana, né, especializada ali, ou seja, todos os âmbitos existe proteção. O direito, né, a garantia do direito, e o direito, quando foi violado, tem um espaço de referência, um espaço de busca, tá? Nós temos equipamentos específicos, CRAS, CREAS, CRAM, para as mulheres, né, vítimas de violência doméstica, e por aí vai. Mas, não adentrando muito nessa explanação do Sistema Único de Assistência Social, quero trabalhar com vocês exatamente essa ideia de proteção com os nossos idosos. Vocês já devem ter percebido que nós estamos envelhecendo, ou, pelo menos, talvez vocês tenham observado ou estejam observando a rua que vocês moram, a cidade que vocês moram, o condomínio onde vocês residem, e nós percebemos que aqueles idosos que sempre falaram com a gente começam a apresentar sinais, né, de vulnerabilidade, de fragilidade. Lá no interior, onde eu cresci, né, em Amparo de São Francisco, cidade apaixonante, quem tiver a oportunidade de conhecer, vai lá tomar um banho no Rio de São Francisco. Eu cresci com uma rua de pessoas de mais idade, né? E hoje eu tenho meu filho, que vai fazer 5 anos, e o Ronald conseguiu também ter essa vivência com essas mesmas pessoas. E aí, eu vou citar essa idosa em específico, porque ela já existia quando eu cheguei para morar nessa rua, a dona Nicéia. Ela já existia quando eu fui morar nessa rua, nessa cidade. Isso há 30 anos atrás, tá? E Ronald teve essa experiência também de viver com a dona Nicéia. E eu sempre gosto de dizer para a mãe o seguinte, que ele entra na casa dela com tanta facilidade e sai, que é impossível quem está de fora não perceber a vinculação dessa idosa a crianças. Todas as crianças vão para a casa dela, todas as crianças entram, todas as crianças brincam, fazem o que querem porque se sentem confortáveis. Mas não é sobre as crianças que eu quero falar com vocês. É sobre o respeito que essas crianças precisam ter com a pessoa idosa. A dona Nicéia, como eu acabei de falar dela aqui, é uma pessoa que tem uma imagem na minha vida muito marcada, porque esteve presente em várias fases da minha vida e até hoje continua, e eu tenho certeza que vai continuar por um bom tempo, porque nós não queremos perdê-la. Mas essa referência, sabe, de como nós precisamos cuidar dos idosos, infelizmente tem sido perdida dentro das gerações atuais e que infelizmente nós não temos conseguido passar para as gerações mais jovens, essa importância da pessoa idosa. É preciso que nós tenhamos uma campanha como essa de conscientização da sociedade a respeito da pessoa idosa, dos seus direitos,
né? De dar a elas o mínimo de cuidado, o cuidado necessário, na verdade, em troca daquilo que elas fizeram por nós. É comum a gente ouvir a frase assim com relação às mães. Quem cuida de quem cuida? Né? A mãe que cuidou de todos os filhos, muitas vezes chega na velhice e não tem ninguém que a cuide. Muitas vezes se encontra essa pessoa em um asilo, abandonada, negligenciada. E quantas vezes nós fazemos isso com os idosos que estão dentro da nossa casa? Aí você pode dizer assim, Lu, mas a gente cuida bem. Cuida mesmo? Ou nós estamos fazendo apenas uma camuflagem? Será que esse idoso ele se sente acolhido? Será que esse idoso ele se sente respeitado? Será que esse idoso ele se sente contemplado dentro da sua própria casa? Hoje nós vemos uma conjuntura familiar onde o idoso ele está cuidando dos filhos que já cresceram, está cuidando dos netos e alguns inclusive cuidam até de bisnetos, pelos netos terem tido filhos cedo, né, jovens. E esse idoso, ele não tem tempo para ele, não tem tempo para socializar. Muitas vezes ele diz assim: olha, eu não posso sair de casa porque eu tenho que fazer a comida. Eu trabalho com um grupo de idosos em um CRAS, né? Já trabalhei por 5 anos em outro equipamento, também em CRAS, e acompanhei idosos, e eu ouvia muito isso dos idosos. Ah, minha filha, eu não posso sair de casa não, porque se eu sair, quem vai fazer a comida? Se eu sair, quem vai fazer isso? Quem vai limpar a casa? Gente, é uma pessoa idosa. Essa pessoa idosa precisa ter o seu descanso garantido. Essa pessoa idosa precisa ter o seu espaço garantido. E agora em relação ao financeiro desse idoso. Muitas vezes ele já é aposentado. E esse dinheiro, ele é usado para custeio de saúde dessa pessoa idosa, que quando a gente envelhece, nós precisamos de mais cuidado com a nossa saúde. O dinheiro do idoso, que já é pouquinho, é um salário mínimo, muitas vezes, é colocado para financiar netos, bisnetos, filhos. Será que isso não seria uma forma de negligência e de maus tratos com esse idoso? Na forma financeira, na forma patrimonial. Esse idoso não tem acesso às coisas que ele tem, sabe? Ele não tem acesso, às vezes, até o cartão de banco dele. É um neto, é um sobrinho, é um primo, é alguém que toma conta e ele não tem acesso. Será que essa também não é uma violência contra a pessoa idosa? Nós temos vários tipos de violência patrimonial, emocional, psicológica, física, né? A física é quando realmente aquele idoso já está sendo agredido. E hoje nós vivemos em um meio tão digital que a gente consegue acessar vários vídeos de pessoas idosas sendo violentadas e torturadas. Pessoas idosas que vêm sendo estupradas às vezes. Nós precisamos entender que é nosso direito enquanto sociedade proteger a pessoa idosa. E como nós precisamos proteger e devemos proteger. Se você tem um idoso em casa, pode contar com essa pessoa idosa. Senta, conversa, tenha tempo com ela. Ela é a pessoa que vai te apresentar um mundo de uma perspectiva diferente. Eu sei que muitas vezes a gente diz assim, eu não tenho paciência de conversar com o idoso, porque o idoso conta a mesma história várias vezes. Sim, ele tem necessidade de fala, ele é carente, porque nós, em nossa juventude, estamos correndo desenfreadamente para alcançar um patamar de vida. Eles já passaram por isso na fase deles. E eles cuidaram de nós quando éramos pequenos, nos deram tudo o que podiam, e agora chega a nossa vez de cuidar daqueles que cuidaram de nós. E como que nós vamos cuidar? Como que nós vamos amar? Você pode ter sido uma criança que chegou em casa eufórica, querendo contar para essa avó, para essa mãe, que fez algo, que aprendeu algo, e ela estava ali te dando toda a atenção. E por que que agora, quando você chega em casa, ou está em casa, não para ouvir essa pessoa? Pode ser a mesma história, mas você sabe por quantas vezes você vai ouvir essa história? Quando eu era jovem, né, mais velha, criança, minha tia contava a mesma história. Todas as vezes que eu ia na casa dela, ela contava a mesma história, a mesma história. E eu já sabia qual era a história. E há alguns anos atrás ela faleceu. E até hoje essa história ela continua na minha cabeça, porque eram os momentos mais incríveis que nós tínhamos juntas. Era poder conversar, era poder ouvir. Então, o que eu digo para você nessa noite, se você estiver escutando à noite, de manhã ou à tarde, olhe para o idoso que está na sua casa. Olhe para o idoso que talvez está na casa dele. Faça uma visita, converse, tire um tempo, aprenda, escute, ouça os conselhos.
Tenho certeza que aqueles que cuidaram com tanto carinho têm o mesmo carinho para continuar ensinando. Agora nós precisamos respeitar o tempo. Sim, pode ser uma mesma informação 3, 4 vezes, mas uma informação quanto mais dita, mais assimilada ela vai ser, tá? Então nós, enquanto sociedade, enquanto pessoas mais jovens, precisamos proteger esses idosos. Cuidar e amar, dê tempo. Se você tem um idoso em casa, olhe para ele agora, dê uma caminhada com ele na rua. Olha, vamos dar uma caminhada na praça, vamos dar uma caminhada no condomínio, vamos tirar um dia para a gente ir numa pracinha, se tiver aí na cidade que vocês moram, ou se você está em uma capital, vai em uma praça próxima ao bairro, dê uma volta com esse idoso, ouça a voz da experiência e dê tempo, porque muito em breve, talvez você queira esse tempo e você não tenha. Isso vai te fazer muita falta, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje, que essa conscientização sobre a importância de respeitar os idosos, de fazer valer todo o cuidado que eles nos deram, todos os ensinamentos que eles nos deram, de fato faça sentido para você, que você olhe para o idoso que está ao seu lado, na sua casa, na sua vizinhança, olhe com mais afeto, com mais empatia, com mais respeito, com mais amor e dê a ele aquilo que ele precisa, tá bom? Nos vemos no nosso próximo episódio do nosso podcast.